Bom, vamos falar sobre economia? É a nossa manchete principal nesse momento aqui no país. A inflação desacelera no mês de março. Essa é ou não uma boa notícia? A gente tem falado aí sobre economia, como é que vai o Brasil? A inflação está subindo, olha a inflação e tudo mais. Acaba de sair o índice de inflação, que é o IPCA, e que perdeu força no acumulado de 12 meses, atingiu 3,93%, segundo o IBGE. Essa é a medição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E no mês de março, que é aí esse ponto que é interessante a gente analisar, o mês de março ficou em 0,16%, após marcar 0,83% em fevereiro. Isso os dados divulgados agora há pouco. Esse novo resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam uma variação de 0,25 em março. E aí veio em 0,16. Bom, mas quem vai falar conosco sobre isso é um especialista, né? O economista André Roncaglia já está conosco ao vivo, aqui no nosso All News, para nos ajudar a entender. Isso é uma boa notícia, professor? É dentro do esperado, não é? O preço vai cair, já caiu. O que isso representa para nós brasileiros? Bom dia. Bom dia, Fabiola, Thales, Josi, é um prazer estar aqui. De fato, os preços ainda não estão caindo, né? Eles pararam de subir mais rapidamente do que eles estavam, então desacelerou. Eles continuam ainda subindo, tem preços localizados que estão caindo, mas de fato é uma boa notícia, porque não apenas a estimativa do Banco Central era de uma inflação muito maior, como a do mercado também. Então, a inflação veio mais leve do que aquilo que o mercado previa, o próprio Banco Central, que é quem está observando o comportamento dos preços para poder calibrar a taxa de juros e, com isso, estabelecer quanto que vai cair a Selic nos próximos meses. Então, é uma boa notícia. A gente, evidentemente, ainda tem muito para avançar, podemos reduzir mais a inflação, mas precisamos aí calibrar também o peso que isso tem para a população em termos, né, da criação de empregos e do ritmo de atividade econômica. Mas certamente é uma boa notícia. Mas, professor, o senhor falou que caiu, que desacelerou significativamente mais do que o esperado. É, essa desaceleração aponta para. Porque, em geral, os juros, você sobe os juros para segurar a inflação. Aponta para a possibilidade de uma queda na taxa de juros mais à frente? Então vamos lá, Thales. Essa é a pergunta de vários bilhões de reais, né? Quanto que a Selic vai cair até o final do ano, quanto que a gente pode finalizar esse ciclo de corte, tá? Então, a desaceleração da inflação, ela está ocorrendo em setores, por exemplo, como alimentação e bebidas, em setores como habitação. São setores que sofrem alguma influência da taxa de juros, evidentemente, mas eles predominantemente sofrem influência de pressões que vêm de fora. Então a gente está falando desde movimentos de apreciação do câmbio, passando por preço internacional, né, de commodities, e existe todo esse receio, pelo menos até o mês passado, e agora vai sendo gradativamente aliviado, de que os fenômenos climáticos comecem a afetar muito a lavoura aqui no Brasil e a produção. Então, acho que o mercado, né, com base nesses receios, estimou uma inflação mais elevada e ela veio mais baixa. Como que isso pode afetar a trajetória da taxa de juros nos próximos meses? A inflação interna ela entra como um elemento no balanço de riscos do Banco Central. Então, esse certamente é um fator que favorece a continuidade de cortes da Selic, mas aí tem a parte que é a notícia ruim do dia, que foi a inflação muito forte que veio nos Estados Unidos. Então, lá eles estavam prevendo uma inflação bem mais baixa e ela veio mais forte, acima de 4%, né, no acumulado, pegando ali em 12 meses para março. E isso é um sinal ruim porque se mantiver esse efeito de uma inflação muito elevada, o Banco Central norte-americano não consegue reduzir os juros tão rapidamente quanto esperado. E o juro americano afeta tremendamente o ciclo de cortes de juros aqui no Brasil. Então a gente precisa de um juro mais baixo nos Estados Unidos para com isso permitir que o Banco Central consiga reduzir, né, a níveis mais baixos a nossa taxa de juros. Então tem esses dois elementos aqui jogando contraditoriamente hoje, não?
Olha, André, eu queria fazer uma provocação para ver se você nos socorre, né? Todo mundo quer emprego, dinheiro no bolso, preços convidativos, e se a gente analisa os indicadores todos, nós estamos muito longe de uma situação desesperadora, né? E a economia está crescendo, cresceu no ano que vem, agora vai crescer esse ano também. A inflação parou de subir, como você já nos esclareceu aqui, mas sempre tem um senão, né? Agora, essa taxa de juros nos Estados Unidos todo mundo imaginava que não ia ser assim, né? Mas ela está sorvendo investimentos que poderiam vir para cá, vão para lá, né? O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: quando é que nós vamos sair desse cenário que se convencionou chamar de crescimento de voo de galinha, esse crescimento medíocre, que não é desesperador, mas também não é alvissareiro a ponto de representar uma mudança de patamar? Josias, essa é a pergunta talvez de 2 trilhões de reais que a gente tem, porque é o grande desafio brasileiro, é conseguir estruturar o seu sistema produtivo para poder ter voos, né, mais extensos, mais persistentes. Então, fazer com que o juro caia aqui no Brasil é uma condição fundamental. Sem a queda da taxa de juros para patamares civilizados, sem ter uma primeira ou a segunda maior taxa de juros do planeta, é uma condição para você aliviar o crédito que vai para o setor corporativo e permite fazer investimentos. Outra parte dessa equação vem com a política que o governo vem fazendo, não apenas de reanimar setores industriais que estavam paralisados, que têm equipamentos muito antigos, muito obsoletos, e todo esse esforço em várias frentes, desde a depreciação superacelerada, que é uma espécie de crédito tributário para a empresa que investe na economia real e não, né, em aplicações financeiras que geram retorno rápido, mas não geram emprego. A gente tem uma série de mobilizações na área microeconômica, em termos de garantias de crédito, melhoria de marcos de concessões, né, de utilidades públicas, que podem vir a destravar o investimento. Mas tem um ponto-chave aqui que a gente não pode esquecer e que tem sido motivo de discussão recente, que é a questão da energia no Brasil. A energia no Brasil ainda tem os preços mais altos no planeta, e se não houver um plano para equacionar o problema energético no país, a gente vai continuar tirando o incentivo da indústria, vai continuar inibindo os setores que empregam com melhor qualidade e com mais altos salários. Então, há conjunto de ações que precisa ser enfrentado. O governo vem dando indicações nesse sentido, mas, obviamente, precisa de muito mais ousadia, acho que muito mais assertividade. Pois é, a última indicação foi diminuir os subsídios para energias, energias de boa qualidade, eólicas, etc. Mas o que se aponta é que essa essa concessão de incentivos agora, embora ajude a diminuir a taxa, o preço da energia atualmente, ela vai voltar como um bumerangue para mais adiante. Como é que o Brasil faz para sair desse problema do subsídio? A gente discutiu tanto que tinha que fazer a reforma tributária para acabar com os subsídios, etc. Mas toda vez que se pensa numa solução, a solução vem pelos subsídios e, novamente, a gente sabe que isso vai lá na frente acabar voltando contra o consumidor, contra o cidadão comum. Né, só Eles são uma complementando aqui, tem ferramenta. essa previsão de um aumento de 7% no valor da conta de luz em 2029, que é isso que o Thales está falando, né? Isso. Quer dizer, agora esse benefício, teve uma queda da conta de luz, no entanto, depois um aumento. É isso mesmo, professor? Porque a gente tem um problema estrutural no setor elétrico aqui no Brasil e, na minha visão, ele foi agravado pela maneira como a Eletrobras foi privatizada. Na privatização da Eletrobras, houve vários jabutis inseridos ali que incluíram fontes de energia que não apenas são sujas, ou seja, elas estão alinhadas a fontes fósseis, né, de combustível fóssil, como gerou uma série de gastos e de remuneração de empresas privadas por conta de ajustes que elas tiveram que fazer no plano da pandemia, e isso tem que agora ser pago, e a ideia original era que o consumidor pagasse. O governo agora está fazendo o que é, na verdade, um arremedo. Isso aí não resolve o problema estrutural, né? Na minha visão, é enxugar gelo.
porque esse plano que o governo faz, que o ministro Alexandre Silveira apresentou ontem, ele simplesmente é o equivalente a você vender parte da casa para poder pagar uma parte da conta de energia da sociedade, que foi isso que aconteceu. A gente vendeu a Eletrobras, principalmente a parte dela que era mais rentável, e a gente quer antecipar o valor que o setor privado que adquiriu a empresa passe para o governo para que o governo abata parte desse, né, da elevação do custo da energia elétrica para o consumidor. Ou seja, isso não está resolvendo o problema que foi gerado com essa privatização horrenda que foi feita. Mas tem uma questão adicional, que são os jabutis. A gente está falando de termoelétricas, que são produtoras de energia muito caras, sujas, desalinhadas com esse movimento de limpar o sistema energético brasileiro, né, de ter energias e fontes limpas. Mas, além disso, essas usinas, elas muitas vezes não têm nem contato com o restante do território nacional. Então, elas são um custo horrendo que está sendo repassado para o consumidor, e essa medida ela não toca. E tem, por último, um elemento fundamental, que é a quantidade de dinheiro que está indo para a área de energias renováveis, o que, num primeiro ponto, vamos dizer, num primeiro olhar, é algo que parece interessante. Só que aí vem uma questão: quanto que a gente está investindo na flexibilidade do sistema, ou seja, na capacidade do setor elétrico de absorver essa energia que está vindo com uma oferta muito grande, né, da área solar, eólica. Não nos esqueçamos que no ano passado, o blackout que a gente teve na região norte e nordeste veio exatamente por um excesso de oferta de energias renováveis. Então, acho que está faltando talvez um pouco de prioridade e olhar o sistema elétrico como um todo para entender onde estão os gargalos. E aí, nesse sentido, eu acho que essa é uma medida que enxuga gelo, né, alivia, né, como o Thales colocou, mas eventualmente o preço vai chegar para a gente, seja na forma de escassez de energia elétrica, seja na forma de energia elétrica ainda mais cara. Ainda falando sobre a situação do governo, queria falar um pouco sobre gastos, professor, porque muito se preocupa sobre os gastos do governo, né? Ah, tá gastando demais, tá gastando de menos. E é muito difícil para a população como um todo quando recebe isso já envelopado com uma opinião, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como é que analisa hoje os gastos do governo? Lula sempre falou isso, tem que gastar, porque tem que fazer a economia girar, e outros falam, não, porque tem que ter responsabilidade, corta aqui e corta ali, e se inspira, inclusive, no que tem. Alguns querem usar isso, né? O que o Milei fez, está fazendo lá na Argentina. Eu queria sua opinião a respeito disso, até embalada nessa notícia que veio de ontem, que a Câmara aprovou um dispositivo que permite o governo antecipar a expansão do limite de gastos de 2024 e traz aí um recurso extra, libera mais ou menos 15 bilhões e 700 milhões de reais para o governo poder gastar. Como é que você analisa os gastos do governo? Então, o governo Lula, ele tem um compromisso muito claro de resgatar a atuação do Estado em áreas que foram fortemente deterioradas durante os governos Temer e Bolsonaro. Então, acho que não há, né, nenhuma dúvida quanto a isso, e a aprovação da PEC da transição é um sinal claro de que existe um esforço de restaurar um padrão de gastos que se aproxime ali entre 19% e 20% do PIB. O problema é que o marco fiscal que foi aprovado, ele não gera este resultado que o governo Lula almeja, e particularmente a ala mais progressista do partido, que tem esse olhar voltado mais para a reconstituição dos serviços públicos, de saúde, educação e assim por diante. Então, o que a gente está vendo aqui nessa negociação com o Congresso é uma mistura de conveniência dos congressistas, porque abre espaço para que eles resgatem parte das emendas parlamentares que foram vetadas pelo presidente Lula, ao mesmo tempo em que concede ao governo um espaço maior para poder eventualmente acalmar os setores, né, principalmente o funcionalismo público, que vem pressionando por elevações e uma recomposição das perdas salariais dos últimos 6, 7 anos. Então, esse jogo ele é importante a gente identificar no contexto político, mas também marcar que o governo não está fazendo uma expansão a descoberto dos gastos. O que eu quero dizer com isso? O ministro Haddad vem fazendo o esforço de elevar a arrecadação para atingir a meta de resultado primário, um déficit zero, e com isso poder acomodar a expansão desses gastos. O que a decisão do Congresso de ontem demarcou, na verdade, não é nem liberar automaticamente esses recursos, é permitir que, uma vez que o governo
consiga atingir a marca de arrecadação que ele previu, ou seja, uma arrecadação extra, que ele tenha o espaço, então, para gastar fora dos limites do arcabouço fiscal, fora dos limites do novo marco fiscal sustentável. E aí é importante registrar aqui a diferença com relação ao que a gente teve com relação ao teto de gastos, que é o teto de gastos, ele não se preocupava com a arrecadação. Ele simplesmente impunha um limite de gastos e os gastos, como participação do PIB, iam caindo ao longo do tempo, né, independentemente do que estava acontecendo com a receita. O que o novo marco fiscal faz é atrelar o comportamento do gasto àquilo que ocorre no plano da receita. E um último ponto, só para deixar muito claro, toda essa discussão de Petrobras, distribuição de dividendos, essa busca do Haddad de tentar ampliar a arrecadação, tem a ver com um dispositivo no marco fiscal que abre a possibilidade de ampliar o gasto apenas em 2024. Exatamente porque o marco fiscal ele iniciou uma regra muito rígida para o governo, que nem o teto de gasto do Temer começou assim, porque em 2016, no final do ano, o Temer ele amplia o nível de gasto para que o teto não o afetasse. E o que a equipe econômica dessa vez fez foi já colocar uma regra muito dura para ela atingir já no primeiro ano. Então, na negociação com o Congresso, eles abriram a possibilidade de poder aumentar o nível de gasto que vai estabelecer a referência para os próximos anos e o governo conseguir ampliar um pouco neste ano apenas e a regra passa, então, a funcionar de maneira mais rigorosa, mais estreita Agora, a partir do ano que vem. essa imposição de rigor que a equipe econômica se autoimpôs, você classifica como uma barberagem ou como um acerto de uma equipe que precisava conquistar confiança já na largada? Você acha que foi um erro ou foi um acerto? E como é que você analisa a gestão do Haddad? Eu, particularmente, se eu estivesse na equipe econômica, eu não teria feito um ajuste tão duro quanto esse, uma promessa tão dura. Mas eu também não sei, Josias, qual que era o teor da negociação. O que eu acompanhei, né, aqui pela imprensa de fora é que as frentes que pressionavam por um ajuste forte eram muito grandes, né, tanto no mercado financeiro quanto em setores da imprensa, que obrigavam o governo a estabelecer, né, uma trajetória razoavelmente rigorosa de ajuste fiscal. E o lado do governo foi aceitar esta trajetória, porém, fazer isso por meio de recomposição da base tributária. Então, eu sempre defendi desde o início, apesar de achar que o arcabouço é um avanço em cima do teto de gastos, eu sempre achei que o ajuste que a própria equipe econômica se colocou era muito duro, desnecessariamente duro, em face do tamanho dos déficits fiscais que vem ocorrendo em outros países. Nesse contexto, né, de mudança da matriz energética dos países, eu acho que o Brasil poderia ter se concedido uma trajetória mais suave de ajuste fiscal. Mas, novamente, a Faria Lima certamente teria reagido muito mal, teria gerado volatilidade no mercado cambial, no mercado de taxa de juros, e isso certamente o governo Lula não queria nos seus primeiros meses. Então, eu acho que foi esse o arranjo feito e que vai encontrando, né, José, como a gente já colocou e discutiu aqui várias vezes, as pressões dos congressistas. O Congresso quer ampliar gasto, principalmente em ano eleitoral, porque serve a eles para reforçar a sua base política, né, nos municípios, que hoje são, né, o tema dessa disputa eleitoral.